Atenção, a safra 2014 e 2015 de grãos no estado do Mato Grosso deve ser a mais cara da história, segundo afirmou o presidente da ProSoja Mato Grosso. A gente vai continuar repercutindo isso, mas os produtores, diante desta situação de custos mais elevados, estão menos confiantes. Foi que mostrou o índice de confiança do produtor rural, que atingiu a pior queda, dos últimos 3 anos e meio, ou o pior patamar dos últimos 3 anos e meio. Agora, por que da queda de confiança dos produtores rurais? Está acompanhando o mesmo ritmo dos industriais, dos consumidores, que também estão mais receosos por uma série de fatores da nossa economia brasileira? Para detalhar esta informação, estamos aqui recebendo nos nossos estúdios em São Paulo o nosso entrevistado de hoje, Matheus Kifuri. Seja muito bem-vindo, Matheus. Boa tarde, telespectadores. O Matheus é responsável pela formação desse índice que detalhou uma queda na confiança do produtor rural. Por que o produtor está mais confiante, menos confiante? Esse é o retrato da produção agrícola para a próxima safra, O produtor começa a interpretar sinais de mercado com uma pequena possibilidade de recuperação de preços das commodities. Ele também tem um cenário de incrementos ou estabilidade de custo de produção e ele começa a avaliar as suas receitas, ou seja, ele está no momento de indefinição. Diante desse momento de indefinição, ele começa a tomar algumas decisões. Talvez a principal decisão seja retardar um pouco este processo de aquisição de insumos. Esse indicador ele é constituído por intenções de compras de máquinas, implementos, fertilizantes, defensivos, e todos esses indicadores mostraram uma queda sensível nessa coleta de julho. Se observarmos o resultado de julho comparativamente a abril, nós observamos uma queda de 34% na confiança do agricultor. Nós costumamos dizer que o indicador acima de 100 pontos, ele indica uma confiança na atividade. Hoje, esse indicador se encontra em 75 pontos, ou seja, extremamente abaixo da linha de confiança. E esse é o cenário. Momento de preparação de plantio, momento onde os agricultores começam ou finalizam as suas aquisições de insumos, e nesse momento ele está desconfiado em relação ao retorno da sua atividade. Então, o produtor consultado nesses últimos meses, que culminou nesse índice agora no mês de julho, se mostrou menos confiante. Um produtor rural menos confiante acaba fazendo menos investimentos, ele acaba diminuindo seus gastos. Qual é a repercussão que tem um índice como esse no comportamento do produtor ao longo dos próximos meses? A avaliação dos resultados das coletas passadas desse índice permitiu concluir que existe uma correlação direta entre a confiança do agricultor e a aquisição de insumos agrícolas. Então, quando encontramos indicadores extremamente baixos, no exemplo, máquinas e implementos agrícolas já estavam baixos desde o início de 2014, ou seja, confiança do agricultor para aquisição de máquinas e implementos estava extremamente baixa, tanto é que nesse último dado ele se manteve. Isso repercutiu numa queda de vendas de máquinas e implementos. Por outro lado, fertilizantes e defensivos, esse indicador, a confiança estava extremamente alta até abril deste ano. A partir de abril desse ano, nós observamos uma redução drástica na intenção de aquisição de fertilizantes e defensivos para a próxima safra por parte do agricultor. Lógico que no momento atual podemos ter mudanças significativas no cenário econômico que podem mudar essa estratégia do agricultor. Mas hoje, friamente, o indicador encontra-se no menor patamar desde 2010, ou seja, o produtor está extremamente desconfiado ou extremamente confuso para a tomada de decisão da aquisição ou não dos seus insumos. Isso pode levar a um processo um pouco tardio para compras de sementes, fertilizantes e defensivos. E os números mostram, nessa safra nós temos um processo bem mais lento de comercialização de insumos quando comparado com as últimas safras. E é um ponto de atenção. O produtor, ele sente todas as mudanças no cenário econômico, ele sabe quando
está mais caro, ele tem todo esse histórico, né, essa percepção. A gente acompanhava agora há pouco a informação que veio lá do estado do Mato Grosso, que diz que a produção da soja 2014 e 2015 será a mais cara da história do estado do Mato Grosso. É claro que uma safra cara, com uma expectativa de preços menores do que era tradicionalmente visto nos últimos anos, afeta a confiança do produtor, que vê notícias de inflação mais alta, que vê notícias de juros mais elevados, que vê uma situação econômica do país ainda um pouco complicada. A tomada de decisão é o ponto central. Você tem uma confiança baixa, você não sabe o que faz com essa série de indicadores econômicos. O que vocês da consultoria que preparam o índice costumam observar? O produtor que está mais confuso, mais temeroso, ele deixa para investir depois, ou ele diminui a área, ou ele diversifica a sua cultura? O que ele costuma fazer? Na nossa avaliação, esta será uma safra onde os mínimos detalhes farão a diferença. Ou seja, o produtor vai fazer muita conta antes de comprar um fertilizante, antes de comprar um defensivo. Então, toda a questão de produtividade, custo por hectare, custo por saca produzida, realmente será um diferencial. E o produtor pode, principalmente nessa safra, tentar optar por soluções, talvez com uma tecnologia até inferior, com um custo menor, em função dessa instabilidade do ambiente de negócio em que ele se encontra. A regra é diminuir custos? A regra é diminuir custos, só que isso é um risco tremendo, porque a redução de custo pode impactar em redução de produtividade. E aí nós temos uma menor rentabilidade da atividade como um todo. Então, realmente é um momento de cautela. A nossa percepção também é que o mercado ele está se movendo um pouco pelo emocional. Então, existe toda uma expectativa americana de super safra, e isso criou-se um ambiente extremamente negativo, que provavelmente ele pode se concretizar, mas talvez não na intensidade como estamos planejando, como o mercado diz até o momento. O mercado de trabalho no setor do agronegócio é um dos menos impactados quando a gente analisa o mercado de trabalho no Brasil. Há, sim, uma menor criação de vagas com carteira de trabalho assinada, de uma percentagem elevadíssima em comparação ao ano passado. Caiu muito essa contratação. E a gente retratava, você lembra bem aqui no Mercado e Companhia, que o agronegócio, a agropecuária, é um dos setores que tem menos impacto neste momento, ou seja, ele está mais resistente a todos esses desafios colocados pela economia do Brasil. Pode haver uma mudança nesse cenário? O mercado de trabalho da agropecuária pode ser enfraquecido em decorrência dessa quebra de confiança? No trabalho, eu acho um pouco difícil, porque nós temos um déficit de mão de obra para o setor. Então, o agronegócio cresceu muito, a mão de obra não acompanhou a mão de obra qualificada, todo esse desenvolvimento. E hoje ainda os recursos são escassos. Então, eu não acredito que para essa próxima safra teremos uma redução de empregos gerados pelo setor. Ok, Matheus Kifuri, obrigada pelas suas informações. A gente fica